Fala aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá ligado no MacaCast. Esse é o Café Alvinegro, primeiro episódio deste projeto, né, de resenha aí no nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, para você que está me vendo, para você que está apenas me ouvindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, obrigado. Siga aí o canal, tanto nas redes sociais, né? Siga o MacaCast, curta, interaja conosco. Mande sua opinião também, deixe seu comentário, deixe seu like, o que é muito importante pra gente, tá? Café Alvinegro nada mais é do que uma resenha, a gente vai postar aí cerca de 2, 3 vezes por semana, falando, claro, de Ponte Preta, o que está em alta aí na Ponte Preta, né? Nas redes sociais, enfim, comentários e coisas do tipo. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar especificamente de dois temas. Claro que a Ponte vai aí jogar contra o Palmeiras, sabadão, 6 horas, lá na Arena Barueri, jogo que não vai ser no Allianz por conta aí de um problema no gramado lá do estádio do Palmeiras. Esse jogo vai ser então em Barueri. O Palmeiras já está jogando lá há algum tempo, mas a questão que a gente vai falar um pouquinho aqui é mais extra-campo, né? Dois temas, um relacionado ao outro. Primeiro é a torcida única, né? A Ponte não vai poder contar mais uma vez com a torcida dela no estádio, né, como visitante. Já foi assim contra o Corinthians, já vem sendo assim há alguns anos já, né, nem algum tempo assim mesmo, não, anos já, desde 2018, 2018, 2017 ainda tinha, mas 2018, desde este ano, a Ponte não consegue mais ter torcida visitante contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e também no derby, né, uma determinação aí do Ministério Público, junto com a Federação Paulista, junto com a Polícia Militar, então não é algo assim tão simples também de se resolver. Estão fazendo uma campanha, apoio totalmente essa campanha, sou completamente contra essa questão de torcida única, não vejo o menor sentido nessa situação, não acho que resolve o problema de violência, pelo contrário, até continua esse problema de violência e continua quando a Ponte enfrenta, por exemplo, algum dos, entre aspas, grandes aqui em Campinas, isso continua, né, cara? Porque você tem um problema muito grave que ele já existia e ele piorou, que são os torcedores que vão de maneira infiltrada, né? Para ver o time que torce, mas aí vão no meio da torcida da Ponte. Isso dá uma baita de uma dor de cabeça, porque gera confusão de fato, muitas confusões acontecem, e aí, se tivesse ali o setor de torcida visitante, esse cara não passaria o perrengue que ele passa, a Ponte também não correria risco de ser punida, e aí ele iria no setorzinho lá visitante dele, tava tudo certo, e pra gente também, a gente conseguiria ir ver jogo da Ponte em São Paulo, né? A Ponte venceu o Corinthians esse ano, a gente não pôde assistir esse jogo em loco, né? No setor visitante, então tem toda essa questão. Para isso, convidei o Dr. João Artioli. Dr. João Artioli, para quem não sabe, é um advogado, ex-advogado da Ponte Preta, inclusive. Ele acompanhou de perto essas decisões envolvendo torcida única e também a questão daquela divisória, sabe, lá no estádio Moisés Lucarelli, que separa o setor das torcidas organizadas para o setor da arquibancada, né? O setor do povão, entre aspas, vamos chamar assim. Então ele comenta também sobre essa situação. Vamos ver o que ele fala. A responsabilidade do clube sobre o torcedor em casos de brigas é uma questão muito bem resolvida nos regulamentos e na lei. O Regulamento Geral da CBF prevê que o clube, seja mandante ou visitante, é responsável pelas condutas impróprias de seus torcedores. O que tem respaldo no Código Disciplinar da FIFA, que prevê que os clubes respondem pelo comportamento dos seus torcedores, mesmo que prove ausência de culpa ou de negligência. E aqui no Brasil, a Lei Geral do Esporte estabelece que os clubes respondem, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados pelas falhas de segurança nos estádios. E o Código Brasileiro de Justiça Desportiva traz essa responsabilidade em diversos momentos, como, por exemplo, em que os clubes mandante e visitante respondem pela invasão, desordem ou lançamento de objeto causados por seus torcedores. E para cumprir as regras e a lei, os clubes devem contribuir com medidas preventivas e repressivas, especialmente na identificação dos torcedores. Daí porque algumas medidas são tomadas pelos órgãos do poder público, e a torcida única é uma delas, muito comum em São Paulo,
muito embora efetivamente ela ainda não tenha colocado fim nas brigas. Em 2018, a Federação Paulista, acolhendo uma recomendação do Ministério Público, determinou que todos os jogos da Ponte Preta fossem com torcida única naquele ano. E para que fosse autorizada a liberação de torcedores visitantes no estádio Moisés Lucarelli e de torcedores visitantes da Ponte Preta em outros estádios, foi assinado um termo de ajuste entre o Ministério Público e a Ponte Preta, em que ficou estabelecido, entre outras coisas, que o clube deveria criar um setor específico para a torcida organizada, com acesso independente, dividido por muros e grades, com cadastramento e monitoramento naquele setor. Somente os jogos contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e o Derby permaneceram com torcida única. Ou seja, a forma como é hoje decorre de determinações que vieram tanto do Ministério Público, que é órgão do Poder Judiciário, quanto da Federação Paulista, que é a entidade que administra o futebol no estado de São Paulo. E somente eles, com o respaldo da Polícia Militar, é que podem promover alterações nessas regras. Então, vocês podem aí perceber que trata-se de um problema que está muito relacionado, né, uma coisa com a outra, né, tanto torcida única, quanto também essa questão da instalação das grades, né, então uma questão, ela fica aí entrelaçada com a outra, né. Nosso papel, por enquanto, claro, melhorar, né, comportamento, etc e tal, que eu acredito que já melhorou de uns tempos para cá, mas também é cobrar, é criticar, é pressionar, é incomodar esse pessoal todo nas redes sociais. Hoje as redes sociais estão aí, então eu acho muito válido, muito salutar aí o papel que muitas páginas estão fazendo. Acho que o Mil Grau começou com essa campanha de mencionar mesmo, de ir na página da federação, de ir na página do Ministério Público, de marcar, de mostrar o incômodo, né? A insatisfação. Acho que é o que a gente pode fazer de acessível assim neste momento. Claro, todos nós acreditamos, né, que é algo muito difícil, né, e basicamente impossível que isso seja revertido para a partida contra o Palmeiras ou até mesmo para esse Campeonato Paulista, né? Acho que continuará dessa forma. Mas para o futuro, né, não cabe a gente tentar e incomodar e pelo menos mostrar a nossa insatisfação e tentar propor alguma coisa nova, porque eu acho melhor do que ficar apenas assistindo, né, os caras, os mandos e desmandos aí de quem organiza os campeonatos. Outro ponto, né, dois pontos. Essa campanha sofreu um certo tipo de hate, né, de alguns torcedores do São Paulo, e eu vejo que tem muita. Eu também já sofri esse tipo de hate com alguma coisa que eu falo aí nas redes sociais. Então, às vezes tem algum torcedor de São Paulo que porventura assiste esse vídeo, né, que segue, enfim, vai saber. Mas a galera tá realmente, alguns, né? Realmente acreditando que aquela partida contra o São Paulo, que a Ponte venceu por 2-0 no Majestoso, o São Paulo não teve torcida visitante por uma determinação da Ponte, né? Tem pessoas que acreditam nisso, né? Que tem certeza disso. Não, foi uma determinação da Ponte, ou que a torcida da Ponte não deixou ter torcida visitante. Não, nada disso, tá? É bom a gente deixar claro isso. É uma determinação do Ministério Público. A Ponte não tem nem esse poder de fechar o setor visitante e falar, não vai ter torcida visitante hoje. Não. A Ponte não abriu justamente porque não foi autorizada. Seria de uma besteira sem tamanho numa partida contra o São Paulo, que a gente sabe que lotaria o setor visitante, a Ponte não abrir, porque isso significa dinheiro no bolso, né, para o clube. Então é muito importante, assim como para outros times também que venham a jogar em Campinas. Então, só repassando também, né, que não tem nada a ver. A mesma determinação que o São Paulo enfrenta quando joga contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, que não pode ter a torcida visitante, é a mesma coisa que acontece em Campinas, tanto com a Ponte quanto com o Guarani, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar é que a mão é muito pesada, né, para a Ponte. É claro que temos um retrospecto aí que às vezes não favorece muita coisa, né? Atrapalha bastante a Ponte. De fato, né? Teve muitas confusões aí envolvendo a torcida, mas a mão é muito pesada para a Ponte, muito pesada. Porque eu não vou citar times aqui, mas a gente tem exemplos muito recentes de times do estado de São Paulo, conhecidíssimos, né?
que também causaram ou igual ou pior do que a torcida da Ponte um dia já fez. Pior, eu acho, inclusive, na última vez que tivemos aí bombas dentro do gramado. Os jogadores não conseguiram sair do gramado para o vestiário, tiveram que esperar os caras pararem de soltar bomba. Depois uma arruaça tremenda fora do estádio. E o time, a punição, assim, se ela existiu, foi algo muito simbólico, sabe? Foi simbólico. Se isso acontece aqui, meu amigo, a Ponte teria que jogar em Marte, porque não seria possível jogar em Campinas mais. A Ponte não teria mais essa autorização para jogar em Campinas. Então a mão é muito pesada contra a Ponte, muito pesada. Sempre foi assim, espero que um dia mude, mas a gente sabe que é muito difícil, tá bom? Gente, eu volto talvez antes da partida contra o Palmeiras para falar um pouquinho do jogo. Siga aí, compartilhe nos grupos aí, né, infinitos que vocês têm aí do WhatsApp. Beleza? Um abraço, um bom restinho de semana para todos nós.